sobre a vida do apóstolo Paulo. Então é uma das cartas também do apóstolo Paulo aos Filipenses, em nome de Jesus, amém? Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14, em nome de Jesus. Você que tem aí a Bíblia, em nome do Senhor, vamos estar lendo apenas 2 versículos, em nome do Senhor. Logo após, façamos assim uma oração a Deus, aleluia, e com certeza o Senhor confirmará essa palavra ao teu coração, amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo, meus irmãos, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, diante dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos, ó Pai, que diante da Tua palavra, Jesus, não sou eu, meu Pai, que falo, mas o Teu Espírito, que venha ministrar essa palavra, Senhor, para a Tua amada igreja. Assim, ó Pai, ela venha causar o efeito, Pai, necessário, na medida exata, do que o Teu Espírito, ó Pai, possa alcançar aqui nessa noite. Deus, essas almas são Tuas, ó Pai, na minha vida, a igreja do Senhor, ó Pai, o rebanho do Senhor. Então, ó Pai, a Tua palavra também, Senhor, apenas seremos instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, para ser usado diante de Ti. Se o Senhor quiser falar, o meu intermédio vai falar, mas o Senhor não quiser também, o Senhor não fala, porque a obra é Tua, Senhor. Ah, Jesus amado, toma o primeiro lugar, meu Pai, aqui nessa noite. Já vai sarando as feridas, já vai curando, já vai transformando, já vai tocando, meu Pai, nas áreas necessárias aqui nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confirma já a obra, Senhor, do Teu Espírito, amém, glórias a Deus. Meus irmãos, pode sentar, glorificando a Jesus, e dando glória ao nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, mediante a campanha de Paulo, nós não podemos ler o Novo Testamento sem falar da vida de Paulo, porque nós vamos ver que a maioria do Novo Testamento são cartas paulinas endereçadas às suas igrejas, com seus ensinamentos e também com seu despertamento. Então são muito interessantes nós observarmos. Eu creio que os irmãos já aprenderam muito aqui com o pastor Toriel, né? Eu não vou chegar perto dele através da pregação, mas eu creio que os irmãos já aprenderam muito. Mas eu vou trazer aqui um pouco também daquilo que Deus colocou no meu coração aqui nas cartas aos Filipenses, onde Paulo ele vai demonstrar o seu grande amor pela igreja que está em Filipe. Aleluia, Jesus. Então a Bíblia ela faz questão de dizer que o amor de Paulo para com os filipenses e o motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Então Paulo aqui ele se encontra dentro de uma prisão, pregando para um povo que estava fora, né? Estava na sua cidade. Paulo está ali encorajando esse povo, essa igreja, a se manter firme na fé, a se manter fiel ao Evangelho, enquanto ele estava dentro de uma cadeia. Então Paulo, ele com isso, ele contribui. A Bíblia diz, Paulo dizendo: a minha prisão contribuiu muito para o crescimento do Evangelho e na vida de vocês. Então, quando nós olhamos a vida desse homem, percebemos que se não fosse Deus na vida dele, meus irmãos, ele não poderia passar o que passou e continuasse firme. Então, somente a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos, que ela
vai nos fortalecer, ela vai nos guiar para a frente, ela vai nos dar uma direção, porque sem Deus, realmente, como a palavra diz, nós não podemos fazer nada. Aleluia! Porque nós não olhamos na Bíblia e encontramos super-heróis que foram levantados, para vencer tudo, não. Homens comuns que foram levantados, mas capacitados pelo Espírito Santo para fazer tal obra assim que Deus designou para que ele viesse a fazer. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor e percebemos que Paulo também, como um homem, ele sofreu as aflições que todo ser humano sofre aqui na terra. Não é porque Paulo foi escolhido de Deus, ele era isento das aflições. Não, pelo contrário, até mesmo Jesus, na tua caminhada, ele vai falar sobre essas aflições. Ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas faz o que? Tenha bom ânimo. Amém? Então, quando nós percebemos isso, nós olhamos que nós somos seres humanos aqui nessa terra, assim, também como os homens do passado. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando o poder de Deus entrava na vida de Elias, que é isso que fazia que Elias viesse a ser forte. Então a Bíblia diz que quando ele profetizou que não haveria chuva, aleluia, não é porque Elias era um super-herói, um super-poder, era porque Deus estava na vida dele e ele acreditava no Deus que ele servia. Então, quando ele profetizou que não haveria chuva, ele diz assim: sobre a minha palavra, porque ele tinha tanto crédito com Deus, confiava tanto no Deus que ele servia, aleluia, que ele tinha crédito de dizer: sobre a minha palavra não vai chover. E o que acontecia? Quando ele dizia as suas palavras, Deus escrevia sinal embaixo. Aleluia! Aleluia! Ao ponto de Deus olhar e falar: não, eu concordo com essa palavra, então eu vou fazer, porque eu achei fé no coração daquele homem. Glória a Deus! Então a fé, nós mediante a fé não é diferente, não é porque nós estamos aqui, somos diferentes de todos os homens e mulheres da Bíblia, não. Nós estamos diante do mesmo Deus, diante das mesmas circunstâncias, diante das mesmas provações. Qual a diferença deles para nós? Eles acreditavam mais às vezes do que nós acreditamos hoje. Às vezes eles depositavam mais as suas confianças, mais do que nós depositamos hoje a nossa confiança no Senhor. Aleluia, Jesus. Porque as mesmas aflições que eles enfrentaram são as mesmas de nós hoje. Irmão, só mudou o tempo, mudou a ocasião. Mas a Bíblia faz questão de dizer para nós que tudo é através da fé. Paulo escrevendo aos Romanos, que a Bíblia vai dizer que o justo, ele viverá de quê? Da fé. A fé é o quê? É acreditar naquilo que você não está vendo. É fácil acreditar naquilo que nós não vemos? Não é fácil. Mas nós precisamos acreditar e perseverar. Porque quando nós acreditamos e perseveramos naquilo que Deus, meus irmãos, designou para nós fazer, nós vamos alcançar através da fé. Porque não é fácil, meus irmãos, ser cristão no momento no qual nós estamos vivendo sobre essa terra. É muito difícil, parece que o peso é tão grande, está grande sobre a igreja, sobre aquele que quer servir a Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o povo de Deus deixou exemplos para nós como seguir a Cristo no meio das aflições. Porque se nós apenas pegar a parte boa que nos condiz sobre a Bíblia, meus irmãos, quando chegar na parte da aflição, nós vamos nos frustrar. Mas quando nós prosseguimos diretamente para aquilo que Deus está falando para nós, diante de tudo aquilo que nós vamos passando e que nós temos que avançar no meio disso, pode ter certeza que nós vamos vir triunfar através da tua palavra. Aleluia, glória a Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é a verdade, somente a verdade, ela salva a vida daquele que crê na tua palavra. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo para os filipenses: perseverem, porque vocês precisam perseverar, que lá na frente terá um prêmio. E Paulo, ele vai enfatizar isso no capítulo 3, versículo de número 13. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele disse: como homem eu posso falhar, como homem eu não posso dizer que eu já sou salvo, embora que eu faça tudo para que o povo veja que eu até
mas não posso dizer isso. Sabe por que não poderia dizer? Porque ele era homem, ele estava sujeito a tudo, sujeito a cair. Mas espera aí, Paulo estava sujeito a cair, poderia cair, porque Davi também caiu, Salomão também, na sua glória também toda, também caiu, todos os homens caíram, mas quem não caiu? Jesus Cristo, o varão perfeito. Ele nunca pecou, nunca errou, nunca caiu. Aleluia. Às vezes o erro que nós cometemos hoje não define, meus irmãos, o nosso amanhã. Tem pessoas que estão parando hoje porque eles estão olhando, aleluia, definindo o seu futuro. Não, eu vou parar porque eu não sou digno de estar na igreja. Aleluia. Meus irmãos, todos nós não somos dignos de estar aqui. Por que nós estamos aqui? A graça de Deus nos alcançou. É por isso que nós estamos aqui hoje. Aleluia. Então você não pode parar diante da circunstância que você está vivendo. Eu vou desanimar, eu não vou ser ninguém na obra de Deus, eu não vou ser ninguém porque eu me considero impuro. Meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite veio para te purificar. A palavra de Deus veio para te encorajar a você prosseguir. Não é o homem que te chamou, mas é a graça de Deus revelada. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, aleluia, morreu por nós ainda sendo os pecadores. Agora eu te pergunto, aonde você estava quando Cristo morreu? Se ele morreu há mais de 2000 anos atrás, mas mesmo assim ele já nos viu aqui nessa noite. Ele disse, ele está achando digno, mas eu morri por ele no seu tempo, não por causa das condições dele, mas por causa do meu amor. Porque o amor de Deus suporta todas as coisas, o amor de Deus ultrapassa todas as coisas. A nossa intenção é uma, mas o de Deus é outra. A Bíblia vai dizer que o caminho de Deus, o nosso caminho é uma, de Deus é outro. Existe um caminho para você trilhar aqui nesse lugar. A Bíblia vai dizer que há caminho para o homem que parece bom, mas no final são caminhos de morte. Há caminho para o homem que parece um caminho bom. Quantas pessoas que saem da igreja, ele disse, eu não vou ficar preso na igreja, porque eu tenho que curtir a minha vida. Eu não vou ficar preso, aleluia, pastor, a igreja, a denominação, porque eu vou curtir a minha vida. Meus irmãos, curtir a vida, não existe curtir a vida no mundo. Aproveitar a vida é estar em Cristo. Aproveitar a vida é saber que Ele é o Salvador da tua alma. Aproveitar a vida é saber que você vai olhar para a palavra de Deus no momento de desespero, Ele tem uma palavra de conforto para você. Aleluia. Aproveitar a vida é saber que quando você estiver num momento difícil, pedir a Deus e Deus vai te esclarecer, vai te mostrar. Isso é que é ter vida, mas o mundo é o contrário. Você vai para o mundo te engana. O mundo ele vai te rejeitar. O mundo é daqueles que tem mais. Infelizmente é assim. Aí você lá é julgado pelo mundo, chicoteado, e você acha que está curtindo. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia. A Bíblia vai dizer assim, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Você até hoje vai que você vai ser salvo, meus irmãos, você tem que saber, você em Deus. Não é eu, o pastor, que tem que te medir a tua salvação, não. Porque Paulo disse, até eu pregando aos outros, eu tive medo de não ficar para trás. Então a salvação é quando nós cremos. Se você crê, você recebe. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Sabe por que já está condenado? Porque Cristo veio para salvar. Se nós rejeitarmos Cristo, rejeitamos a salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se nós rejeitarmos Cristo, rejeitamos a salvação. Mas eu vou esperar o Messias que há de vir. Ele já veio, está no meio de nós. Não vai vir mais nada. Então Cristo está te dando uma oportunidade aqui nessa. Aleluia. Ele disse, mais uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás. Paulo, como homem, ele tinha muitas coisas, muitos desejos, mas ele teve que deixar muitas coisas para trás para prosseguir. Porque muitas das vezes nós ficamos presos em tantas coisas que não conseguimos avançar. Às vezes nós ficamos presos em tantas coisas que precisamos deixar para trás, porque não posso deixar, porque isso daqui vai me fazer falta. Mas quando nós olhamos para o olhar bíblico e o olhar da fé, e quando nós acreditamos no sobrenatural e entendemos que a palavra de Deus ela nos leva a Cristo, a salvação, pode ter certeza, meus irmãos, que tudo aquilo que às vezes nos prende ainda, se nós falarmos em comparação daquilo que é para revelar para nós, pode ter certeza
certeza que são maiores coisas ainda que Deus tem para nós. O que é aquilo que te prende? Às vezes, irmãos, nós chamamos as pessoas para a igreja, buscar o Senhor, mas ela disse assim: eu faço isso ainda. Ah, que pena que eu faço essa coisa ainda. Irmãos, quem disse que a igreja é para perfeito? Quem disse que a igreja não é para aquelas pessoas que estão erradas? Tem pessoas que dizem assim: colocou a Bíblia debaixo do braço e foi para a igreja, mas está tudo errado. É assim mesmo que a igreja chama, é que Cristo chama. A maioria das vezes, quando Cristo estava, meu irmão, Jesus veio sobre essa terra, Ele não estava onde estavam as pessoas perfeitas, não, pelo contrário, Ele estava onde as pessoas precisavam dEle. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por que nós, muitas das vezes, olhamos, temos que olhar para a igreja, que a igreja tem que ser só perfeito, e nós, muitas das vezes, somos julgados por isso. Você não pode isso não, porque você é da igreja. Meus irmãos, precisamos entender que nós somos, aleluia, da igreja, mas estamos se consertando a cada dia com Cristo. Aleluia, ao ponto de Ele de se engrandecer na minha vida, ao ponto de eu dizer, conforme Paulo também disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Será que nessa noite nós temos essa condição que mesmo Paulo teve? Ele disse: se eu viver, para mim está bom, mas se morrer também para mim é lucro. Aleluia! Eu não sei os irmãos, mas eu preciso ainda melhorar mais a esse ponto de chegar como Paulo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Por isso que nós estamos nessa luta, todos nós estamos nessa luta. Não é você só que está passando sozinho, todos nós passamos por aflições. Todos nós temos que lutar. Até Paulo disse: olha, eu tive que deixar coisas para trás. Eu tive que deixar coisas que eu gostava de fazer para trás por causa de um amor ao Evangelho. Ele diz que esquecendo, não basta só deixar para trás, tem que esquecer. Aleluia! O sinal, o maior sinal do que você deixou as coisas é que você não lembra mais dela. Aleluia. Se volta um mês está lembrando, é porque não deixou. Aleluia, Jesus. Ah, eu deixei, mas tenho saudade, não deixou. O maior sinal que você deixa é quando você esquece. Mas como que eu faço para esquecer? É quando você pede a ajuda do Espírito Santo para te guiar. Porque a Bíblia vai dizer que há um homem carnal, há um homem espiritual. Quando eu falo homem, falo mulher também. Então o homem espiritual é aquele que entende as coisas do Espírito. Ele sabe que ele não sabe orar, mas o Espírito, ele intercede por ele, ele faz ele esquecer, ele faz ele olhar para frente. Porque nós, como ser humano, vamos olhar para trás todo momento. Nós, como ser humano, vamos olhar para as coisas daquilo que faz parte de nós, porque nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é terrena. Eu não nasci, aleluia, com uma natureza espiritual, não. Eu estou em transformação, a igreja está em transformação, aleluia. Glória a Deus. Então por isso que a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher foi pegada em ato de adultério, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que estavam tudo ali, Jesus falou assim: olha, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Por que eles não atiraram? Porque eles olharam a sua condição de pecador. Todo aquele que está na terra não tem direito de julgar. A Bíblia diz: se for julgar, julga segundo a reta palavra da justiça. Aí a palavra de Mateus vai dizer: não adianta você tentar tirar um cisco do olho do teu irmão se você está com a trave na sua. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia vai dizer: não condena-se também Tiago fazer exceção de pessoa. Quando nós estamos fazendo exceção de pessoa, nós estamos usando o nosso lado carnal, o nosso lado maligno. Mas nessa noite Deus está reavivando uma igreja para viver um outro ambiente fora aqui da terra. Deus quer avivar uma igreja, aleluia. Glória a Deus. Porque se nós ficarmos olhando para baixo, pode ter certeza que ninguém vai morar no céu. Porque vão achar pecado ali, fulano ali, a saia está grande, a saia está pequena, a saia está rachada, é salto alto, é cabelo cortado diferente. Isso, vamos olhar só defeito. Isso é a natureza do homem, é olhar, é julgar com os olhos. Mas se Cristo olhasse para isso, nós não estávamos aqui nessa noite. Mas Deus, Ele olha o nosso interior e quer transformar. Se você quer transformação, aleluia, Deus começa a transformar primeiro por dentro, para depois transformar por fora.
Evangelho de Cristo primeiro transforma o homem por dentro. Primeiro ele transforma o caráter do homem. Primeiro ele começa a modelar por dentro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Abel e Caim estavam todos juntos. Um tinha um coração maligno, o outro tinha o coração voltado para Deus. Aleluia. Não basta estar tudo junto, precisa ser transformado. A oferta de um, aleluia, Deus recebeu, e a outra não rejeitou. Por quê? Outro ofereceu em forma, diz assim: não, eu vou entregar mais, porque o Senhor vai atentar por aquilo que eu entreguei. Não, antes de Deus atentar para a oferta, guarda uma coisa para você: Deus vai receber você primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deus primeiro recebe a tua intenção, aleluia, para depois receber a tua oferta, tudo aquilo que você vai oferecer. Eu vou na igreja hoje, eu vou oferecer tudo. Não, se você não ofertar o teu coração, não adianta nada. A Bíblia vai dizer que se você vier diante do altar de Deus, entregar uma oferta diante do Senhor, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, contra a tua vida, primeiro reconcilia com ele. Deus primeiro quer uma igreja, depois as coisas. Aleluia. Hoje o povo está invertendo as coisas, estão entregando as coisas primeiro. Eu entrego o maior, eu quero entregar o melhor para mostrar que eu sou melhor, quero cantar melhor, quero pregar melhor, eu quero me oferecer. Não adianta eu ficar a noite toda pregando, tentando falar palavra bonita, se Deus não me recebeu primeiro no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Tem gente na igreja que nunca teve uma oportunidade. Deus já recebeu a tua adoração, Deus já recebeu o teu louvor por causa do teu coração. Aleluia. Não é aquele que está aqui na frente que o Senhor recebe. É bom estar aqui na frente, o Senhor não recebe. Não, recebe, porque se você tiver com a tua intenção voltada para Deus. Sabe por que isso? Porque ninguém engana o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu posso te enganar aqui com terno. Você pode enganar aí, aleluia, ouvir um louvor na tua casa, dizer para o seu vizinho que você é crente. Mas Deus ninguém engana. Aleluia. Então você precisa esquecer das coisas. Aleluia. Ele disse: quando eu esqueço das coisas que ficam para trás, ele acontece o quê? Ele avança para as coisas que estão diante dele. Então Deus está dizendo: não tem como avançar preso em coisas que te prende e te deixa fora da comunhão. Aleluia. Então quando você avança, quando você deixa as coisas, então nessa noite você está dizendo: eu sou obrigado a deixar. Não, você não é obrigado, mas se você quiser avançar, tem que deixar. Aleluia. Porque as pessoas, ontem eu estava pregando, as pessoas invertem o valor das coisas. Por que muitas das vezes nós oramos e Deus não atende a nossa oração? Será que Deus é surdo? Deus não ouve a minha oração? Não. A Bíblia diz que esse que a mão do Senhor não está encolhida, nem não os seus ouvidos agravados, para que possa ouvir a nossa oração. Mas embaixo vai dizer assim: mas os vossos pecados faz a divisão entre mim e vocês. Por que nós oramos e não recebemos? Porque muitas das vezes nós queremos a bênção, mas quebramos os princípios da palavra de Deus. Porque primeiro Deus quer obediência, para depois Ele operar. Porque Deus não opera na desobediência. Porque a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel desobedecia, o que acontecia? Perdia a guerra. Aleluia. Poderia ter os melhores soldados para lutar, mas quando estavam desobedientes, podia lutar, não vencia. Aleluia. Mas quando o povo estava na obediência, poderia o exército inimigo ter milhões e o povo ser 300. Aleluia. Glória a Deus. Por causa da obediência, Deus dá vitória. Aleluia, Jesus. Deus está mais preocupado com obediência do que a nossa petição. Mas espera aí, eu só sei pedir, mas a partir de hoje comece a obedecer, que você vai ver o resultado da tua oração. Aleluia. Quando nós obedecemos, nós vamos ver o sobrenatural. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor não agrada de sacrifício, mas um coração puro e contrito na presença dele. Ele não despede de mão vazia. Ele não despreza. Quer ver a tua oração ser respondida? Começa a descer as coisas para trás, começa já a fazer seleção das coisas e colocar num lugar que você vai dizer: não, isso aqui não pode, porque desagrada os olhos do Senhor. Eu não preciso apontar aqui aquilo que você precisa deixar você mesmo, examina você mesmo. A palavra do Senhor é tão boa que ela manda nós examinar. E tem gente querendo examinar a vida do outro. Aleluia. A Bíblia diz assim: examinar o homem a si
no altar de Deus. Primeiro eu tenho que olhar para mim, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus tem que cortar em mim. Depois começa a corrigir você, começa a entrar no teu interior, transformar. Porque a palavra de Deus, quando ela entra, causa o efeito. A Bíblia diz: como a chuva cai do céu, ela tem o seu efeito e depois volta para lá. A mesma coisa é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer palavra de dois gumes. Ela está apta para entrar na divisão da alma e do espírito. Eita glória! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! A palavra de Deus sabe a intenção do teu coração. Aleluia. Quando eu falei essa palavra, meu corpo arrepiou todo aqui, porque a palavra de Deus está cortando aqui nessa noite. Aleluia. A palavra está cortando osso e medula. A palavra do Senhor está falando de divisão, está falando de separação aqui nessa noite. Deus está tirando aquilo que é ruim, colocando aquilo que é bom, colocando aquilo que é dele, do Espírito dele sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O espírito do medo vai cair por terra sobre a tua vida. Essa insônia terrível vai cair por terra, porque a palavra do Senhor chegou sobre a tua vida. Aleluia. Você está debaixo de uma palavra profética, e todo aquele que está debaixo de uma palavra profética, o mal não chegará sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 10, versículo 27, que o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus. Se tiver unção de Deus sobre a tua vida, o jugo está caindo por terra hoje. Se tiver unção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua faculdade, sobre os seus negócios, os demônios estão caindo por terra, porque a unção de Deus despedaça. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E quando a unção de Deus desce, você avança, você consegue olhar para frente. Quantas pessoas desacreditaram dos seus próprios negócios, porque tem olhado para você mesmo. Quando nós olhamos para nós mesmos, dá medo, dá espanto, dá vontade de desistir, voltar para trás, nós achamos indigno. Porque o mundo que nós estamos vivendo, vivemos um mundo de comparações. Você olha para a internet, tudo bonito. Aquele sítio bonito, eu queria ter um sítio daquele. Você olha para a tua situação, não condiz que você olha. O trabalho de todo mundo da internet é bonito, todo mundo faz bem, todo mundo é maravilhoso. Aí nós ficamos na comparação. Por que eu não consigo avançar e fulano avança? Por que eu consigo prosseguir e não consigo e o fulano vai? Porque nós vivemos nesse mundo, irmãos. Porque esse espírito maligno veio para isso, para te diminuir. Aleluia. Mas a palavra de Deus veio para te levantar aqui nessa noite. Porque se nós olhar para o mundo, vão perecer. Mas a Bíblia diz em Salmo 121, elevo meus olhos para onde? Para o monte. Eu olho para cima, de onde vem o meu socorro. Tem gente procurando socorro, aleluia, glória a Deus, nenhum devocional, talvez uma pessoa que nem é crente. Aleluia. É uma pessoa que não serve a Deus, ela tem a palavra bonita, tem uma desenvoltura, estudou para isso. E você fica se apegado, mas quando Davi disse, olhai para o monte, de onde virá o socorro, ele está dizendo, olha para cima, olha para o céu. Se nós olhar para baixo, vamos ver desgraça ali. Se nós entrar no noticiário, vamos ver morte. É marido matando mulher, é homem, um pai matando filho. Mas se nós olhar para cima, olhamos solução, olhamos Cristo, a salvação, a redenção da nossa alma. É para lá que nós vamos. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu deparei com uma pessoa que diz assim, Deus me livre de eu e minha esposa já concordando que nós não vamos ter filho, porque esse mundo não tem jeito. Sabe por quê? Ele tem olhado para baixo. Quando nós olhamos para baixo, não tem jeito mesmo. Mas se nós olharmos para a Bíblia, ensinar o filho o caminho que deve andar, para depois que estiver velho, não se desviar dele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 128, aleluia, que a mulher, aleluia, ali representando a tua família, terá seus filhos, vai ter alegria de volta da sua mesa. Oh glória, aleluia. E tudo que ir para eles plantar vai dar. Ah, mas não adianta fazer nada mais nessa terra, não adianta abrir negócio, não adianta fazer nada que vai dar tudo errado. Não, irmãos. Se nós olhar para o governo de hoje, nós olhar para tudo que está acontecendo hoje, não adianta nem sair de casa. Não adianta, porque você sai com o celular e rouba o seu celular. Você sai no ônibus e quer assaltar no ônibus. É outro gesto obsceno dentro do ônibus. Você não tem paz em lugar nenhum. Aleluia. Não tem paz em lugar nenhum. Está no lugar, está sendo importunado. Um filma um, está sendo importunado. Outro tem vontade, tem que levar para a delegacia. Um batendo sem motivo nenhum, porque tem prazer de bater.
Mas se nós olharmos com um olhar bíblico, aleluia, nós vamos ter certeza, conforme Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac semeou numa terra seca, num momento difícil que ele estava vivendo. A Bíblia vai dizer que ele semeou e Deus deu força naquela semente para crescer. Eu quero te dizer, você vai ter só o trabalho de semear, mas quem vai dar o crescimento vai ser o Espírito Santo. E tem gente dizendo que a igreja não tem jeito, a igreja tem jeito sempre, porque o dono da igreja não está na terra. Aleluia. Se o dono da igreja estivesse na terra, irmão, pode todo mundo sair da igreja, que não tem jeito mesmo. Porque o homem falha, o homem muda, daqui a um tempo fala uma coisa, depois fala outra. Mas ainda bem que a igreja é do Senhor. A Bíblia vai dizer assim, pode bater palma para Jesus. A Bíblia diz assim, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não hão de passar. A Bíblia diz que confia no Senhor, será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quer permanecer para sempre? Confia na palavra de Deus. Quer permanecer com o seu propósito do teu filho, que ele vai fazer faculdade ou não? Persevera na oração na casa do Senhor, que Deus te dará a vitória. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer, a condução Ele prepara a bênção, Ele prepara tudo. Aleluia. Precisamos confiar no Senhor e esquecer para avançar. Porque Deus está falando, tem pessoas que estão aqui, mas não estão avançando. Tem pessoas que estão aqui, mas não conseguem avançar. As pessoas que estão aqui, o seu olhar é um olhar terreno. Mas nessa noite a palavra do Senhor está falando contigo, olha para o alvo. Paulo vai dizer assim, prossigo para onde? Para o alvo. A igreja tem que ter o alvo, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Ou você acha que você veio nessa terra para passar um tempo, ter seus filhos, depois aposentar e morrer, acabou? Não, eu acredito no propósito maior que isso. As pessoas do mundo pensam dessa forma, por isso que eles roubam e não têm medo de morrer. Porque o propósito deles acaba ali num assalto ou numa morte. Porque ele diz assim, eu vou fazer tudo errado mesmo, porque eu vim nessa terra, eu vou acabar mesmo. Não é. Se fosse assim, estava bom. Se acabasse com a morte, estava bom. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma vez só, e depois segue o juízo com Deus. Aleluia, Jesus. Depois segue o juízo com Deus. Mas o que você quer dizer com isso? A igreja tem que ter um alvo, tem que ter um propósito. Qual é o alvo da igreja? É a salvação lá no final. Jesus Cristo já fez tudo. Jesus Cristo já preparou tudo. Ele falou do céu, ele disse, eu irei, mas irei preparar um lugar, para que onde que eu esteja, vós estarei também. Olha que promessa maravilhosa. Ele disse, não, eu preparei um lugar para os meus discípulos, não. Ele disse, esse lugar é tão preparado que não cabe só 12 discípulos ou 12 mil discípulos, cabe aquele que é meu. Aleluia. Quem são de Jesus? São eu e você. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que os santos andarão diante dele coroado. Aleluia. Às vezes você está dizendo, eu não sou reconhecido no meu trabalho, eu não sou reconhecido aqui na terra para nada. Não precisa ser reconhecido mesmo, não. O mundo é assim. O mundo não tem reconhecimento. Se te reconhecer agora, daqui a pouco ele vira as costas. Mas quando nós olhamos para Cristo, Cristo já tem tudo preparado. Eles andarão de branco ao meu lado. Aleluia. E o povo julgará as nações. Eita glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus está aqui, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Como Paulo, prossiga para o alvo. Você tem um alvo nessa noite a conseguir. Você tem motivo para lutar. Você está dizendo, eu não tenho motivo para lutar. Eu não tenho motivo mais para nada. Você tem motivo para lutar sim, sabe por quê? Existe um alvo te esperando. Existe uma grande bênção te esperando. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O motivo de Paulo era o quê? Era correr com perseverança naquilo que já estava proposto. A confiança de Paulo era tão grande que ele não sentava por aqui, se estava falando mal dele, estava caminhando. Se mandava, vamos trazer no dia de hoje, mandou um áudio para ele mal criado e disse, não estou nem aí. Eu vou caminhar, não vou sair da igreja por causa de um áudio qualquer. Eu não vou sair da igreja porque me olharam pouco. Aleluia. Eu não vou sair da igreja porque eu só tenho esse tempo para usar. Aí que fulano vai dizer, irmãos, fulano não tem nada a ver. Se ele quiser ver você bem, então compra um terno, te dá, compra uma roupa melhor, te dá. Então, caso ao contrário, você está servindo a Deus. Aleluia. Aleluia.
prossiga para o alvo. Se nós olharmos para baixo, nós vamos desanimar. Porque vai ter dia que vão te deixar no banco plantado, parece que você não tem chamado. Se nós não olhar para Jesus, nós vamos vir para a igreja daqui 3 anos, 4 anos, vamos estar desanimados de dizer, olhar para a esposa e falar, não vou para a igreja mais não, porque eu cansei de ficar lá e ninguém me dá crédito. Mas cada dia que você vem para a igreja, o Espírito Santo tem uma palavra para você. Cada dia que você caminha, o Espírito Santo acrescenta sobre a tua vida força. A Bíblia vai dizer que Elias também desanimou. Elias também ficou desacreditado no seu ministério, porque ele lutou com vários profetas de Baal e ganhou a guerra. Elias estava ali no auge. Mas a Bíblia diz que Jezebel também chegou perto dele e diz assim: se você não se colocar como um profeta da minha mesa, também se fizer como um dele, você vai ser morto. O que Elias fez? Lutou com ela? Não. Desanimou e pediu a morte. A Bíblia diz que naquele momento Deus aparece para ele e diz assim: o que faz aí, Elias? Agora é interessante que quando Elias foge, o que Deus faz? Deixa para lá. O que acontece muitas vezes quando alguém falta na igreja? Não estou dizendo aqui que o pastor, a maioria em geral faz. Não, se não quiser vir para a igreja, deve ser um inimigo que pegou ele, deixa para lá, deixa Deus tratar. Não. A Bíblia vai dizer que quando Elias saiu da presença, Deus podia olhar para ele, não, ele vai voltar, porque ele é meu, ele só o lugar. Não, a Bíblia vai dizer que Deus falou, o que você faz aqui? Aleluia. Deus começou a falar com ele. Eu quero te dizer, o lugar que você se encontra hoje, talvez você é um lugar que você está fugido, você está fora, não está aqui dentro, mas está fora do propósito. Mas Deus está dizendo, eu estou te achando aí hoje. O que você está fazendo aí ainda que não levantou a mão? O que você está fazendo aí ainda, fugindo da minha presença? Muitas das vezes as coisas não acontecem por causa de nós mesmos. A Bíblia vai dizer, chegai-vos a mim e eu chegarei a... Não é primeiro Deus chega e depois nós vamos, não. Primeiro nós temos que querer. A Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir. Jesus, sendo Deus, podia chegar e arrumar a porta. O que você está fazendo aí? Eu quero um relacionamento contigo e venho. E eu quero... Não, ele bate a porta. Primeiro ele pergunta, primeiro é você que tem que dar o passo, para depois ele dar o passo diante de você. Nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração vontade de prosseguir para o alvo. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Porque vai haver um momento difícil da tua vida que você não vai ter vontade mais de caminhar. Aleluia! Mas você vai lembrar do alvo. Aleluia! Mas você vai lembrar que lá na frente existe uma recompensa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por que nós trabalhamos todo mês? Porque no final do mês tem uma recompensa. Se não tivesse recompensa, e ainda com recompensa, tem gente que não gosta. Aleluia, Jesus. Tem gente que não vai, mesmo com recompensa, é muito pouco. Aí prefere ganhar nada e ficar sem recompensa. Aleluia. Mas nessa noite, meus irmãos, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de uma recompensa da vida eterna. Ah, mas como é que você acredita nisso? É na palavra. Aleluia. Por que você está dizendo isso para mim? Porque o que faz bem para mim tem que fazer bem para você também. Aleluia. Eu não posso te apresentar algo aqui que está fazendo mal para mim. Eu estou falando para você que está me fazendo bem. Mas são momentos de bênção, não, momentos difíceis também. Mas quando eu penso que eu não vou aguentar, Deus estende a tua mão e me dá graça. Aleluia. Aleluia. Essa, irmãos, é a graça de Deus que nos sustenta, não conhece. E Ele está aqui nessa noite sobre a tua vida também, te capacitando, olhando para você, estendendo as suas mãos. Se você quiser, Ele entra na tua casa, ceia contigo, começa a fazer parte do seu dia a dia. Você vai começar a orar, você vai começar a pedir a Deus, vai trocar aquelas músicas, deixar para trás, por uma música, um hino louvando o nome de Deus. O Espírito Santo de Deus continuará guardando a tua entrada e a tua saída. Aleluia. No Salmo 91, nenhuma praga chegará na tua tenda, porque você estará debaixo de uma proteção divina, e a mão do Senhor te alcançará onde que você estiver. Através de você, Deus vai dar livramento em pessoas dentro de carro, em cima de moto, dentro do trabalho. Através de você, Deus vai visitar pessoas que estão longe. Porque a Bíblia vai dizer em livro de Jeremias, aleluia, se eu não me engano, 23, eu não sou somente Deus de perto, mas também Deus de longe. Aleluia. Deus está visitando pessoas longe aqui. Aleluia, através da tua fé. Amém? Meus irmãos, o horário está se aproximando.
Fica de pé para nós orar. Quem recebeu a palavra nessa noite? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Prossiga para o alvo. O alvo é Cristo. Vamos orar a Deus. E você vai orar ao Senhor também. Aleluia, declarando, aleluia, sobre a tua vida. Que você vai vencer, vai avançar. Você vai olhar para frente. Para de olhar para baixo. Para olhar para as notícias de baixo. Você pode até ver. Nós estamos na terra, vamos ver notícias, mas não se apega a isso. Tem gente que me manda mensagem desesperada. Meu Deus, vai ter escuridão de tal dia, eu estou com medo. Meu Deus, eles vão bloquear os bancos todos, vão prender o dinheiro de todo mundo. Meus irmãos, vão confiar na palavra de Deus. Aleluia, vão confiar na palavra do Senhor, não confiar nas coisas. Pode acontecer, pode ficar escuro 10 dias, pode, se Deus quiser. Acaba com tudo, de um dia para o outro. Mas meus irmãos vão confiar no Senhor primeiro. Antes de confiar naquilo que às vezes ouvimos por aí. Vai vir Covid de novo, vai vir isso de novo. Meus irmãos vão confiar no Senhor. Se nós tiver que morrer sem Covid, com Covid vamos morrer, meus irmãos. Se nós tiver que partir dormindo, vamos partir dormindo. Aleluia. E se vir uma coisa pior do que o Covid, se Deus, meus irmãos, quiser guardar no meio da praga, Deus também guarda no meio das pragas. Tudo é dele, para ele todas as coisas. Não existe nada fora do propósito de Deus. Fulano estava na igreja tão bem, partiu porque era hora de partir, irmão. Aleluia. Partiu porque era hora de partir. Aleluia, Deus estará aqui nesse momento tocando na tua Aleluia. Vamos orar a Deus. Nessa dando glórias e glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus.